two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje vamos fazer um podcast com apenas a minha pessoa. O Thiago teve alguns problemas pessoais, então não sei se nos próximos podcasts vai ser eu que vou estar aqui, mas essa semana foi tão agitada que nem sequer eu tive tempo para chamar um convidado para me ajudar a apresentar. Então, hoje eu vou falar sobre um caso de seita. Fazia bastante tempo que a gente não trazia um caso de seita. E já adianto que, se você nunca ouviu falar sobre Synanon, se prepare, porque eu tenho certeza que vai ser um dos casos mais malucos que você já viu na sua vida. Porque é aquele tipo de caso que já começa ruim, vai passando o tempo, vai ficando cada vez pior e surreal a situação toda dessa seita. Acho que o último caso que a gente tinha trazido levemente semelhante, assim, com esse padrão de seita, tinha sido o caso de Heaven's Gate. Aliás, o podcast tá maravilhoso, vão lá conferir quem não ouviu. Mas antes da gente começar, vou fazer o jabá de sempre. Se você não segue a gente ainda lá no Instagram, corre lá, apenas um podcast. Então, por favor, corre lá no Instagram pra seguir a gente. Se você estiver ouvindo o nosso episódio aí sobre Synanon, tira um print, marca a gente que a gente sempre está repostando. Se quiser mandar um pix, pode mandar também. Manda pro e-mail contato, apenas um podcast@gmail.com, que vai estar ajudando muito. Não esquece de dar 5 estrelas no Spotify. Uma vez me perguntaram como é que fazia para dar 5 estrelas no Spotify. É só você ir lá no nosso perfil, apenas um podcast, encontrar lá um lugarzinho embaixo que tem avaliação, clica ali e dá 5 estrelas. É bem no nosso perfil, no Apple Podcast, qualquer agregador que você estiver ouvindo a gente aí, tiver a possibilidade, né, de dar uma avaliação para ajudar a plataforma a entender que o nosso conteúdo é relevante para você. E como vocês sabem, agora no Spotify tá tendo a função de comentários. Provavelmente a gente vai deixar uma enquete no episódio de hoje. Eu ainda não pensei qual que vai ser a perguntinha dessa vez, mas provavelmente vai ser se vocês conheciam esse caso, o que vocês acharam. Mais do que nunca queremos saber a sua opinião, mas chega de enrolação, vamos pro caso de hoje. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Como eu já adiantei para vocês, hoje em dia a gente considera Synanon como uma seita. E uma seita, gente, o que seria, né? A gente ouve falar essa palavra, mas ela é meio difícil. Mas o que significa uma seita? Seita, de forma geral, é um conceito complexo, utilizado para grupos que professam doutrinas, ideologias, sistema filosófico, religioso, político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Ou seja, resumindo, é um grupo de pessoas que tem uma fé. Nem sempre as seitas têm uma motivação religiosa, mas a gente sempre percebe que vai ter uma figura importante dentro daquela seita que vai ser quase uma figura religiosa para os demais participantes, ou seja, é um grupo de pessoas que acredita tão fiamente numa ideologia que formam esse grupo e, assim, geralmente essas pessoas demoram muito tempo, caso alguma coisa de errado esteja acontecendo dentro desse grupo, demoram muito tempo para perceber que tem alguma coisa de errado. E também tem essa questão que geralmente as seitas, elas não vão muito de acordo com o que é socialmente considerado certo, a cultura dominante da região onde aquela seita foi instituída. Então, como eu estava falando, hoje em dia a gente percebe que Synanon foi uma seita, né? Foi um grupo como esse. Porém, inicialmente ela foi fundada com um propósito completamente diferente. Como vocês sabem, todas as seitas vão ter aquela figura dominante, né? O líder, e o líder dessa vez se chamava Charles Dedrick. Mas as pessoas costumavam chamar ele ou de Dedrick, né, que era o sobrenome, ou de Chuck. E ele fundou essa organização em 1958 em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. E o que acontece? O Charles Dedrick, gente, ele era um membro dos Alcoólicos Anônimos, que vocês já devem ter visto a placa desse grupo espalhada aí pela sua cidade, que é um grupo onde pessoas que sofrem com alcoolismo sentam em um círculo e começam a desabafar sobre a questão do alcoolismo na vida dessas pessoas, né? Elas tentam se ajudar a se recuperar desse problema. E o que acontece, né? Ele participava dos Alcoólicos Anônimos e ele era conhecido
conhecido por falar muito. Ele sempre teve uma oratória muito boa. Outra coisa que é muito comum entre todas as seitas, geralmente o líder vai ter uma puta oratória justamente para envolver e fazer com que mais pessoas participem daquele grupo. O Dedrick era justamente assim, ele tinha uma oratória maravilhosa e conseguia falar horas ininterruptas e envolvendo todas as pessoas ali. Então isso acontecia dentro dos próprios alcoólicos anônimos que ele participava. Chegava a hora dele começar a falar, meu Deus do céu, ele simplesmente não parava de falar e envolvia todas aquelas pessoas. Só que o que acontece? Como eu adiantei para vocês, foi fundada em 1958 essa organização chamada Synanon, e nessa época havia, como eu disse, os alcoólicos anônimos, mas não tinha nenhuma instituição que lidava com pessoas que tinham dependências com drogas ilegais. No caso, a gente tá falando aí de heroína, cocaína, né, esse tipo de droga. Não tinha nenhuma instituição, nenhum grupo que tentava ajudar essas pessoas. Observando isso, o Charles Dedrick teve a ideia de fundar o seu próprio grupo, relativamente parecido com os alcoólicos anônimos, para ajudar pessoas que sofriam desse tipo de problema, né, de vício em drogas. Aí você deve estar pensando, nossa, que bacana, né, que atitude linda. Calma aí que vocês vão ver que o buraco vai ser muito mais embaixo. Ele observou isso e vale lembrar, né, que o tratamento de uma pessoa que sofre de alcoolismo para uma pessoa que é viciada em uma droga ilegal e pesada é muito diferente. E não foi só o fato dele participar dos Alcoólicos Anônimos que fez com que ele tivesse essa ideia de fazer esse grupo voltado à recuperação de usuários de drogas. De acordo com o próprio Dedrick, inclusive, ele falava sobre isso abertamente. Depois de tomar LSD, de acordo com ele tomou, né, essa substância, né, o LSD, que é uma droga alucinógena sintética, em um experimento controlado, ou seja, ele participou de um experimento controlado dessa droga, e de acordo com ele foi uma coisa, assim, que ele nunca esqueceu na vida dele, foi tipo uma experiência e tanto, inclusive guardem essa informação dessa experiência que ele fez com LSD, e depois disso foi que ele teve a ideia, né, de fundar esse grupo, né, para atender as necessidades que ele achavam que, né, estavam faltando aí no país, né, no caso nos Estados Unidos. Inclusive, outra coisa bem importante pra gente saber é que na época nos Estados Unidos, toda essa coisa de reabilitação, de uso de drogas era um tabu, tipo, muito grande. Então, era realmente uma coisa muito diferente pra época, tanto que depois de um tempo, Synanon vai ganhar um prestígio muito grande, justamente porque eles achavam lindo o que o Dedrick estava fazendo, né, em ajudar essas pessoas. Mas como eu disse, calma, esse caso começa assim, nossa, que bacana, e vocês vão terminar com o queixo lá no chão. Ouçam o que eu estou falando. Primeiramente, o grupo não se chamava Synanon, ele chamou de Tender Loving Care, que seria tipo cuidado, amoroso, alguma coisa assim. Porém, logo no início, começou a crescer muito esse grupo, e depois ele decidiu criar, né, a fundação de Synanon para atender todas essas pessoas. Synanon, o que significa essa palavra? Bom, de acordo com ele, né, foi o próprio Dedrick que inventou isso, né? Syn tem a ver com união e o Anon significa desconhecido. Então seria meio que a união de pessoas desconhecidas ou união ao desconhecido. Esse era o significado do nome da seita. Mas como eu já adiantei pra vocês, no começo começou a crescer muito mesmo. Porque era uma coisa nova, não existia pessoas que prestavam apoio a usuários de drogas e também começou a receber muitas doações, porque a sociedade em geral achava muito lindo o que esse grupo estava fazendo em ajudar essas pessoas. Para vocês terem uma noção, no ápice assim, de Synanon, toda essa organização, né, essa seita, chegou a ter 1.300 membros ativos ao mesmo tempo e chegou a ter mais de 30 milhões de dólares ativos. Fora que assim, começou em Santa Mônica, na Califórnia, logo eles foram abrindo várias novas sedes por todos os Estados Unidos, inclusive até em outros países, mas a gente já vai chegar nesse ponto. E só pra vocês terem uma noção, né, como eu falei, eles chegaram a ter 30 milhões de dólares ativos, e essa grana vinha de doações, vinha de uma questão de como eles eram uma organização, e depois vai rolar um outro esquema, eles não pagavam impostos, ou seja, tudo que eles ganhavam era 100% deles, não havia desconto de nenhum tipo de imposto, e também eles chegaram a ser donos de postos de gasolina. Sim, existiram postos de gasolina da Synanon, que inclusive eles faziam muita propaganda, tipo, abasteça seu carro aqui, ajude essa organização que ajuda a sociedade, que ajuda as pessoas, o que era totalmente de fachada, era totalmente visando o lucro. Então, assim, inicialmente,
Synanon era conhecido por ter uma abordagem inovadora quando se tratava, né, da reabilitação de drogas. Então, basicamente, eles acreditavam que as pessoas que entravam lá tinham que aprender a ter uma vida comunitária. Ou seja, quando você chegava em Synanon, você vivia lá. Não era que nem os alcoólicos anônimos, né, que tinha as reuniões em dias X da semana. Não, você entrava em Synanon, você morava lá. Então você deixava a sua família e você morava lá, você dormia, você comia, você tomava banho, você convivia com as pessoas lá. Então era literalmente um senso de comunidade que era criado em Synanon. E assim que você chegava lá, você tinha que entregar os seus pertences pessoais, incluindo roupas, porque não era assim no começo, até que as pessoas usavam as suas próprias roupas. Só que depois, para criar mais ainda esse senso, entre aspas, né, de comunidade, eles passaram a usar uniformes, né? Então, quando você entrava em Synanon, você usava um uniforme para ficar igual a todo mundo e, entre 1 milhão de aspas, né, criar esse senso de comunidade. Além disso, né, como todo grupo, tinha suas regras. E as regras principais, né, no começo eram 2. Era não usar drogas. Então, se você entrasse lá, não podia ter uma recaída, mas às vezes acontecia com alguns membros. E vocês já vão descobrir o que acontecia quando um membro tinha uma recaída. E também, no começo, era proibido qualquer tipo de violência. Olha que bacana, mas notem que eu usei a palavra no começo, era proibido violência. Então, o que no começo era uma clínica de reabilitação, né, a gente poderia se assemelhar a isso, acabou mudando totalmente para a criação de um grupo onde eles tentariam criar uma comunidade completamente utópica, onde os membros desse grupo viveriam e trabalhariam juntos em perfeita harmonia. Tanto que, como toda seita, né, assim como a gente viu no caso lá do Charles Manson, né, da família Manson, com o passar do tempo eles começaram a se chamar de família Synanon. Então, era um senso de comunidade gigantesca. Muitas pessoas acreditam, né, obviamente, que passavam por toda a lavagem cerebral que acontecia lá, elas realmente acreditavam que elas estavam, tipo, no melhor lugar da face da Terra. Tanto que era comum que os participantes do grupo, né, se chamassem de irmãos e irmãs. Então, assim, era um senso de comunidade que foi construído, né, por toda a questão que a gente já vai entrar em mais detalhes em breve, que fazia com que aquelas pessoas acreditassem que elas realmente faziam parte de algo incrível e que aquelas pessoas e todo mundo lá era uma única família. E como eu falei, assim que você entrasse em Synanon, você imediatamente cortava contato com qualquer pessoa que fosse de fora. Então, tipo assim, você tinha filhos e eles não entraram em Synanon. Aí você tinha seus pais e por aí vai, você entrava em Synanon. Cortou relações, você tinha que se dedicar 100% a Synanon e você não poderia ter relacionamentos com pessoas do exterior. E o que acontece? Como todo grupo de reabilitação, existe a sua terapia. Você com certeza já deve ter assistido um filme onde eles imitam aquela questão lá dos alcoólicos anônimos ou daqueles grupos de terapia, né? Que aparece bastante em Clube da Luta. Se você assistiu em Clube da Luta, foi o primeiro filme que eu lembrei que teve isso. Você vai lembrar claramente disso, mas tem vários filmes que já retrataram isso, né? Que é aquela cena clássica de grupo de reabilitação. Várias pessoas sentadas em um círculo, cada uma tem a sua vez de falar, né? Aí sempre tem aquela cena, né, que a pessoa fala, por exemplo, olá, meu nome é Marisa, aí todo mundo responde, olá, Marisa, aí a pessoa começa a desabafar e você deve imaginar, né, que geralmente quando uma pessoa desabafa, o que você faz depois que é considerado bom? Você acolhe aquela pessoa, né? Você tenta falar palavras, né, motivadoras, você tenta acolher, você tenta aconselhar de forma positiva. Até mesmo você pode tentar realçar o lado bom daquela pessoa, né? Tipo, não, calma, você é uma pessoa legal, não sei o quê. Era totalmente o oposto que acontecia em Synanon. De acordo com o que a gente sabe, o Dedrick, né, o criador de tudo isso, começou a promover uma ideia que ficou conhecida como The Game, que seria o jogo como uma forma de terapia em grupo que os membros participavam, né? Então esse jogo era regular, acontecia várias vezes durante a semana, depois ele foi evoluindo para novas formas, mas como que ele funcionava? Mesma coisa, os membros se sentavam em uma forma de circular, né? Cada um nas suas cadeiras, só que a partir do momento que uma pessoa começava a desabafar, ela simplesmente era xingada, agredida por todos os outros membros. Tanto que isso ficou conhecido como terapia do ataque. Ou seja, ao invés da pessoa que tá ali desabafando ser confortada, ela era xingada. Tanto que depois de um tempo foi até incentivado que as pessoas agredissem aquela pessoa verbalmente e fisicamente. Isso na frente de todo mundo.
E uma coisa bem bizarra é que até os ex-participantes da seita, né, que saíram antes, eles falavam, né, que depois de muito tempo eles começaram a perceber que eles não podiam confiar em ninguém, porque eles eram incentivados a mostrar os podres dos amigos deles, ou seja, sei lá, você tinha um amigo ali dentro do grupo, você contou um segredo pra ele, essa pessoa era incentivada a contar o seu segredo na frente de todo mundo pra literalmente te esculachar, gente, era isso que acontecia. Você não podia confiar em ninguém, porque as pessoas eram incentivadas a contar os seus podres. Por exemplo, era um grupo de reabilitação às drogas. Aí você teve uma recaída, não contou pra ninguém, só pra esse seu amigo, ele jogava na cara de todo mundo que você tinha tido uma recaída e jogava todos os seus podres, né, pra todo mundo ouvir. E acreditem ou não, muitas pessoas gostavam de participar disso, falando que, era o que eu precisava ouvir mesmo, não sei o quê. Mas, cara, é bizarro, eu vou ver se eu acho depois um áudio pra colocar aqui. Vai estar em inglês, mas é só pra vocês ouvirem o nível da briga que era, porque as pessoas literalmente começavam a gritar, a chorar, se humilhar, tipo, era uma coisa terrível mesmo. E como eu disse pra vocês, por incrível que pareça, muitas das pessoas gostavam de participar desse tal jogo, falando que depois que elas saíam dele, elas se sentiam mais fortes. Mas, obviamente, muitas outras pessoas saíram extremamente traumatizadas de toda essa situação. Com o passar do tempo, Sina não deixou de ser um grupo de reabilitação e começou a se assemelhar cada vez mais com uma ideia de seita e culto que a gente conhece, né? Com aquela definição que eu dei lá no começo do episódio. O grupo começou a se tornar cada vez mais autoritário e o Dedrit meio que assumiu o controle total da organização. Tudo que acontecia lá tinha que passar por ele antes ou ele mesmo já impunha todas essas regras para as pessoas. Os membros eram submetidos a abusos físicos e emocionais e várias punições, né? Com o passar do tempo, aquela regra que eu disse para vocês de não violência, ela parou de existir e constantemente as pessoas eram punidas com humilhações públicas, que poderiam ser tanto de literalmente fazer um exposed, né? Expor coisas daquela pessoa na frente de todo mundo, até espancamentos, né? Mas a gente já vai entrar nessa relação aí da violência um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, assim, era muito rígido você entrar em Synanon. Tinha um cronograma muito rígido, né, de horários, horário de acordar, horário de tomar banho, horário de almoçar e por aí vai. E qualquer pessoa que desrespeitasse esse cronograma era sujeita a passar por algum tipo de punição. E como eu disse, essas punições variavam, né, desde vergonha a espancamento. E basicamente os membros, assim, que não aceitavam, vamos dizer assim, seguir essas regras ou que tentavam questionar, eram simplesmente excluídos. Ou seja, você não concordou com uma regra, você não concordou com uma humilhação que você passou, você simplesmente era jogado de lado, as pessoas simplesmente não iriam falar mais com você. Esse nível de situação. Só que como eu falei pra vocês, Synanon começou a crescer cada vez mais, porque quando você entrava lá, você basicamente vivia lá. Então acabou se tornando um local, entre aspas, bom para certas pessoas. Principalmente mães solteiras, elas começaram a se mudar para Synanon com seus filhos para ter um lugar agradável, que vocês perceberam que não era nada agradável, para morar com os seus filhos. Então, assim, várias famílias assim que eram pobres, que não tinham onde viver, que não tinham onde comer, iam para Synanon, porque lá elas iam ter todas essas coisas que elas não tinham antes. Aí você deve estar pensando, nossa, bacana, né? Mas a que custo? Mas calma, gente, a gente só tá no começo do caso, porque eu tô falando sério. Ele vai ficando cada vez mais... Vocês vão entender. Então, assim, como eu disse, tudo começou lá em 1958 com uma loja pequena. O Dedrit, no caso, alugou uma loja, era uma instituição super pequena. Mas com o passar do tempo, eles foram ganhando cada vez mais reconhecimento. E a primeira treta judicial que Synanon se envolveu foi quando eles se mudaram pra beira de uma praia em Santa Mônica, né? Santa Mônica é uma cidade lá na Califórnia que tem praias e por aí vai. Eles se mudaram bem à beira-mar. Ele comprou um lugar chamado Club Casa del Mar. E isso começou a rolar as primeiras tretas, porque as outras pessoas que moravam ali à beira-mar, que obviamente eram pessoas endinheiradas, não gostaram de ter pessoas drogadas perto delas. Eles literalmente falavam desse jeito, e eles botaram Synanon na justiça, alegando que não poderia haver clínicas médicas naquela região.
Porém, o Dedrick conseguiu vencer esse processo afirmando que eles eram apenas uma instituição e não uma clínica. Eles não faziam nada médico, apenas terapia. Era isso que ele falou e ele ganhou o processo. E isso foi um problema bem grande, porque foi justamente por causa de todo esse processo que rolou que Synanon entrou na mídia, né, na grande mídia pela primeira vez. Porque antes era meio desconhecido e depois disso eles ficaram conhecidos no país inteiro e mais pessoas começaram a achar que o trabalho deles era lindo e maravilhoso e eles passaram a receber cada vez mais doações de outras pessoas e com isso Synanon cresceu e chegou até aquele auge que eu disse anteriormente, com várias sedes espalhadas por todos os Estados Unidos. No ano de 1974, Dedrick decidiu dar um status religioso a Synanon. Sim, gente, ele decidiu transformar Synanon em uma religião, até porque assim seria de vez colocada em isenção de impostos sobre o grupo, ou seja, eles não iam ter que pagar nada para existir, eles não teriam que dar impostos para o governo, e ele conseguiu esse status religioso. Então, Synanon deixou de ser um grupo de reabilitação e passou a ser meio que uma instituição religiosa, se tornou uma religião onde havia sua própria doutrina, né? O Dedrick criou tudo isso para conseguir esse status religioso que aconteceu lá no ano de 1974. Como eu falei pra vocês, né, lá no começo, quando o grupo tinha esse propósito diferente, as pessoas podiam se graduar, era essa palavra que eles utilizavam. Ou seja, você ficava um tempo lá em Synanon e depois de, 2 anos, você já estava sendo considerado recuperado. A partir desse momento, você podia ir embora de Synanon. Mas depois que Synanon ganhou esse status religioso, essa tal graduação parou de existir. A partir do momento que você entrava em Synanon, você não podia sair mais. Claro, você podia sair, porém não era uma coisa boa, porque a partir do momento que você saía, você passava a ser perseguido pelos membros da seita, a gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso, e você passava a ser humilhado por todas aquelas pessoas. Então, assim, você entrava, você podia sair, porém havia consequências caso você decidisse abandonar o grupo. Como eu falei pra vocês, as mães solteiras, a partir desse momento vai ficar bem louco o caso, como eu disse, várias mães solteiras começaram a entrar em Synanon levando suas crianças e, obviamente, as pessoas se conheciam ali em Synanon e, consecutivamente, as pessoas acabavam engravidando. Essa coisa de criança ali no grupo começou a incomodar o Dedrick. Foi aí que ele inventou o que ele chamava de as escolas. O que acontecia? Se você era uma mãe que estava grávida, ou se você era uma mãe que entrava no grupo com o seu filho, você era forçada a entregar o seu filho para Synanon. E esses filhos não ficariam mais com você, eles iriam para essa outra sede chamada a escola. Uma vez que sua criança estivesse lá na escola, você poderia visitar ela no máximo umas 2 vezes por mês. Pais que viam seus filhos mais do que isso, né, mais do que 2 vezes por mês, eram extremamente mal vistos dentro de Synanon. E os seus filhos lá na escola eram criados sem qualquer senso de individualidade. Essas crianças eram incentivadas a crescer desde o começo, sem pensamento crítico, sem saber o que é ser um ser individual e totalmente pautado, né, na comunidade. E sim, gente, os bebês, todo mundo era jogado ali nas escolas de Synanon. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem que tem aquele negócio do homeschooling, né? Onde não necessariamente uma criança tem que ir para a escola, ou seja, as crianças eram 100% educadas ali dentro da escola, e elas só eram liberadas de lá depois que elas completassem 18 anos. Sim, gente, é muito louco, e fica mais louco ainda quando você descobre que essas crianças passavam pelas mesmas coisas que os adultos, ou seja, submetidas a abusos físicos, humilhações e vergonhas públicas. Inclusive, né, como eu falei para vocês, os pais que queriam ver os seus filhos mais de uma vez, mais de 2 vezes por mês, eles passavam por punições, gente. Era uma coisa extremamente mal vista você querer ver o seu filho. E as crianças, gente, passavam pelo aquele tal jogo. Lembra que eu falei pra vocês aquela terapia de ataque, que as pessoas sentavam e se xingavam, que se gritavam? As crianças faziam isso, acho que, se eu não me engano, desde os 4 anos de idade, elas já começavam a participar dos jogos, e mesma coisa, né, gente, criança, imagina você dar uma liberdade pra uma criança xingar e brigar com o coleguinha. Imagina você dar liberdade pra uma criança fazer isso. Pois então, era uma coisa extremamente louca. Outra coisa que o Dedrick criou dentro da seita foi o que ele chamava de The Wire, que basicamente era uma transmissão, tipo um rádio FM mesmo,
que era transmitido para todas as organizações, né, para todas as sedes da seita. Havia literalmente ali no cantinho, né, da parede, um radinho que ficava falando notícias, né, e falando sobre a filosofia de Synanon, desse senso de comunidade e tal. Então tinha esse radinho que ficava 24 horas dando essas notícias, inclusive longos sermões religiosos, todos eles gravados à fita. Então qualquer sala que você ficava ali sempre tava o The Wire tocando. E outra criação, vamos dizer assim, do Dedrick foi o que eu traduzi para o português como Os Fuzileiros Imperiais. Então, basicamente, a partir dali do começo dos anos 70, o Dedrick escolheu aquelas pessoas que eram mais fiéis a Synanon, né? Aqueles membros, assim, que eram mais fiéis, assim, mais loucos, assim, dentro da seita, né? Aquelas pessoas que fariam qualquer coisa pelo grupo e transformaram elas nesses tais fuzileiros imperiais, que basicamente era um grupo de força armada, que no começo falavam que era para proteger as sedes de Synanon, que depois vão ser utilizados para propagar violência entre os membros e os ex-participantes de Synanon. Então, os fuzileiros imperiais eram conhecidos por usar táticas agressivas e frequentemente agiam como executores das regras e do regulamento do grupo. Então lembra que lá eu falei, né, se a pessoa fugisse em relação às regras do grupo, que ela era agredida? Ela era agredida por esses fuzileiros imperiais. Eles eram responsáveis por fazer a patrulha nas instalações do grupo e também garantir que todos os membros seguissem as diretrizes certinhas. A partir do momento que uma pessoa decidisse se tornar um fuzileiro imperial, ela era obrigada a desistir de todos os seus bens pessoais, incluindo as suas roupas, e elas recebiam um uniforme específico que era utilizado apenas pelos fuzileiros imperiais. Elas também eram responsáveis por ir atrás de ex-membros que causavam problemas a Synanon. O que isso significa? Basicamente, né, como eu disse pra vocês, várias pessoas saíram completamente traumatizadas desse grupo. Então, muitas, depois de um tempo, começaram a mover processos contra Synanon. A partir do momento que você tentava processar o grupo, eles simplesmente mandavam esses fuzileiros pra casa dessa pessoa pra te espancar. E normalmente esse espancamento acontecia na frente dos seus familiares. Então tem relato de vários ex-membros, né, de Synanon que foram espancados na frente dos filhos por esse grupo de fuzileiros, e pessoas assim, gente, que foram muito espancadas, tá? Ficaram com traumatismo craniano e por aí vai. Já adianto que nenhuma pessoa chegou oficialmente a morrer dentro de Synanon, pelo menos foi isso que eu encontrei durante a pesquisa, mas vai ficando cada vez pior. Os jogos, como eu disse lá no começo, aconteciam tipo uma vez por semana, durante algumas horas, e depois eles começaram a criar o que eles chamaram de The Steal, que eram versões dos jogos que duravam 72 horas. E que foi admitido pelo próprio Dedrick, que ele teve a ideia de criar esse The Steal para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Então sim, gente, eram 72 horas daquela terapia de ataque de forma ininterrupta, durante 72 horas. Esse jogo ele acabou sendo usado principalmente para pressionar as pessoas a se submeterem às vontades de Dedrick, como, por exemplo, abortar, fazer vasectomia, cometer atos violentos, se tornar completamente fiel à seita e por aí vai. Então, era isso que acontecia, né? As pessoas, elas eram humilhadas, tanto que, assim, provavelmente a foto da capa do podcast vai ser várias pessoas que participavam da seita carecas, né? E por que as pessoas, elas eram carecas? Foi meio que por causa do The Steal que isso começou a acontecer. De acordo com a história, né, uma participante que estava ali desabafando e sendo humilhada pelos outros membros, ela acabou sendo punida tendo a sua cabeça raspada na frente de todo mundo. Então eles rasparam a cabeça dela. Dizem que foi porque ela era uma mulher que lutava muito pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Então, como meio que vingança em relação a isso, eles decidiram raspar o cabelo dela. Nisso, meio que era bem louco, pra falar a verdade. Tinha a pessoa lá desabafando e as outras pessoas simplesmente atacando ela, né? Depois que a terapia acabava, as pessoas meio que se abraçavam e tudo ficava lindo, amizade, sabe? Então essa mulher, ela raspou, eles rasparam a cabeça dela, na verdade, e depois que tudo aquilo acabou, eles decidiram, ai meu Deus, vamos todos raspar a cabeça em solidariedade a ela, sabe? Ai, que ato lindo. E o próprio Dedrick depois tornou meio que isso uma regra, de que todos os membros, homens e mulheres, crianças, todo mundo, teriam que raspar a cabeça. Outra coisa que depois de um tempo, ele percebeu que aquelas escolas lá que ele criou para crianças
estavam dando mais prejuízo do que resultado, porque meio que depois de um tempo, Dedrick aceitou meio que ajudar o governo dos Estados Unidos em colocar adolescentes problemas dentro da seita para ver se ele conseguia endireitar esses adolescentes. Só que não eram adolescentes que tinham crescido dentro de Sina, não eram adolescentes que já tinham problemas e entravam lá e eles começaram a arrumar muito problema, né? Então as crianças, os adolescentes começaram a ser um prejuízo financeiro e esses adolescentes que vinham de fora começaram a arrumar treta porque eles não queriam seguir esse cronograma rígido, né? Então ele decidiu que ele ia incentivar abortos. Então as mulheres que engravidavam, elas eram forçadas a abortar. Tanto que, infelizmente, né, nesse caso eu acho terrível quando isso acontece, uma mãe, né, que tava grávida de 9 meses, o bebê tava quase pra nascer, foi forçada a abortar o próprio filho. Na verdade, dizem que ele começou a forçar as mulheres a abortarem e os homens a fazer vasectomia depois que a esposa dele se descobriu estéril, né? Que ela não poderia ter filhos, então como a esposa do Dedrick não podia ter filhos, ninguém mais ia poder ter filho. Meio que dizem que foi por causa disso que ele começou a fazer isso. Então ele começou a incentivar que os homens fizessem vasectomia. Então todos os homens meio que começaram a ser forçados a passar por esse procedimento e os homens que faziam tinham que passar a mensagem para os outros e incentivar eles a fazerem a vasectomia. E naqueles radinhos que eu falei para vocês naquele The Wire, sempre passava meio que uma chamada falando sobre os benefícios de fazer a vasectomia. Então, assim, era uma coisa muito louca. Se você fosse um homem e não quisesse fazer a vasectomia, você era humilhado pelos outros. Era meio que uma coisa obrigatória. Então, como eu já adiantei para vocês, teve a criação aí, né, do The Steel, que era uma versão dos jogos que durava até 72 horas. E depois disso, o Dedrick decidiu que ele queria reproduzir a experiência que ele teve lá no começo da história com LSD de uma forma parecida dentro do grupo, porém sem o uso de drogas. Foi aí que ele inventou o The Trip, que vai ser a viagem, né? Que vai ser uma outra versão dos jogos que também durava 3 dias. Quando a The Trip começava, os participantes eram recebidos por pessoas vestidas de branco e também eram forçados a tirar suas roupas e colocarem roupas brancas no lugar e também remover qualquer item especial, seja eles brincos, colares e etc. As sessões começavam pontualmente às 19 horas, aonde eles começavam a discutir sobre a filosofia de Synanon. Depois disso, eles eram conduzidos a uma outra sala, que era a sala do jogo, aonde acontecia aquela terapia de ataque que eu mencionei anteriormente. Todo mundo era obrigado a confessar os seus pecados, para que assim eles fossem libertados dos mesmos e também perdoados por eles. Algumas pessoas, literalmente, entravam em estado de choque e começavam a chorar, a ter crises de ataque de pânico durante esse momento. Depois do fim dessa sessão, todos diziam para aquela pessoa que ela estava perdoada dos seus pecados e ela a abraçava. Nesse momento rolava várias confissões extremamente pesadas, desde confissões de abuso, desde confissões de violência mesmo. E essa parte específica, né, desse jogo aí, né, de confessionário, né, de perdoar as pessoas, era conhecida como sessão de contenção. Depois dos jogos, elas iam para o que era chamado de sessão de tensão, onde eles faziam atividades mais tranquilas, era tranquilo mesmo, né, eram atividades artísticas e esportivas. E cada sessão durava 4 horas intercalando. E não, gente, não tinha pausa para dormir. Era 4 horas de jogo, 4 horas, né, fazendo atividades artísticas ou esportivas, né, como ginástica e por aí vai. As coisas ficavam loucas mesmo na madrugada do segundo dia do The Trip, aonde acontecia o que eles chamavam de The Witching Hour, que seria a hora das bruxas. Nesse momento, os participantes eram levados a uma sala completamente escura, aonde no meio dela havia um palco com velas e incenso. E além disso, havia um canto gregório no fundo. Os participantes nesse momento tinham os pés lavados e dizem que muitas pessoas choravam nesse momento porque elas achavam que elas não eram merecedoras desse tipo de cuidado. E nesse momento elas tinham que decidir se elas entravam dentro de Synanon, né, se entregavam de vez àquela seita ou não.
Caso contrário, era informado para essas pessoas que elas iriam diretamente para o inferno. E outra coisa bem louca é que no meio de tudo isso, tá? No meio de tudo isso, lá naquele palco que eu falei que tinha velas e incenso, haviam mulheres vestidas de preto mexendo em um tabuleiro Ouija, aonde elas falavam, né? Se tinha espíritos dentro da sala e que esses espíritos tinham mensagens para os membros, né? E geralmente eram mensagens mais acolhedoras e muitas pessoas se emocionavam nesse momento e muitas pessoas, inclusive, né, no terceiro dia, devido à exaustão, porque como eu disse, não havia pausa para dormir nesse momento, chegavam a alucinar. Então nisso o Dedrick percebeu que aquela ideia de reproduzir o sentimento de usar LSD sem o uso de drogas tinha dado certo, porque devido à exaustão as pessoas passavam a ter alucinações. No fim do terceiro dia, depois da The Witching Hour, né, de receber as mensagens através do tabuleiro Ouija, que obviamente era armado, não sei se vocês perceberam, mas era armado essas mensagens, né, mas já tô adiantando, né, vai ter alguém que acha que era real. Não era, tá? No fim do terceiro dia, eles eram recebidos por uma festa, então os participantes entravam em uma sala onde tinha festa, música, e lá eles encontravam com os amigos e familiares que parabenizavam eles por ter passado por toda essa situação aí chamada The Trip. Como eu adiantei lá no começo, foi criado os Fuzileiros Imperiais, que era um grupo de pessoas que cometiam atos violentos. Ao todo foram registrados 80 atos violentos cometidos pelo grupo, incluindo espancamentos em massa que chegavam a hospitalizar pessoas. Como eu mencionei anteriormente, depois de um tempo, Synanon começou a aceitar adolescentes problemas para tentar corrigir eles. E esses adolescentes que acabavam fugindo ou desistindo e por aí vai, eram posteriormente espancados pelos membros, né, dos Fuzileiros Imperiais na frente dos seus familiares. As pessoas que decidiam sair da organização, né, sair de Synanon, corriam o risco de sofrer essa violência física por serem dívidas perante ao que eles acreditavam, né? Então, se você saía da seita, você era considerado uma dívida. Um exemplo de um ex-membro que sofreu um espancamento grave foi o Phil Reiter. Ele foi espancado severamente e seu crânio foi fraturado. Ele posteriormente entrou em coma, foi quase fatal, né, gente? Porque o que acontece? Como ele foi espancado e houve uma rachadura, né, uma fratura no crânio dele, ele acabou contraindo uma meningite bacteriana, gente. Existem dois tipos de meningite. A meningite bacteriana e a meningite virótica. Eu já tive a virótica. A bacteriana, ela é mais grave ainda, né? As meninges, né, gente, é uma camada de proteção do cérebro que também tem na coluna vertebral. Então, assim, é uma coisa bem grave, mas esse cara, por um milagre, conseguiu sobreviver. Outro caso muito conhecido dentro de Synanon, que vai ser o que vai fazer com que as pessoas finalmente olhem para esse grupo e percebam que tem alguma coisa errada dentro dele, foi o desaparecimento de uma mulher chamada Frances Wynne. Basicamente, Frances saiu em um dia em junho de 1977. Ela tinha saído para passear em uma praia na Califórnia e ela simplesmente desapareceu. Com isso, o marido dela ficou desesperado, né? Ele começou a se preocupar porque a esposa dele tinha desaparecido. Vale lembrar que a Frances, ela tinha um histórico de psicose e de depressão e que ela tinha sido vista pela última vez passeando pela praia lá em Santa Mônica e teria sido nesse momento que ela teria se encontrado com os membros de Synanon, no antigo centro de reabilitação que eu falei lá no começo, bem no comecinho lá do podcast, eu falei que eles tiveram um problema porque era beira-mar e por aí vai. Ela teria meio que, sei lá, sido abordada por esses membros que colocaram ela à força dentro de um ônibus que levou ela até o norte da Califórnia. Levou ela para o outro lado do estado, sem a autorização dela, sem que ela soubesse para onde que ela estava indo, o que estava acontecendo, ou seja, eles sequestraram ela, tá, gente? Eles sequestraram ela e por causa disso, né, o marido dela depois acabou descobrindo toda essa situação, que ela tinha sido sequestrada pelo pessoal do grupo, né, que meio que queria forçar ela a se tratar, meio que era essa a ideia. Ela ficou 9 dias mantida contra sua vontade dentro de um complexo de Synanon e privada de qualquer contato externo, então ela não podia entrar em contato com o marido dela. E foi aí que o marido dela entrou em contato com um advogado chamado Paul Moratz, que já era especializado em ajudar em processos contra instituições de saúde mental. Então ele já tinha uma certa experiência com isso, então o marido da Frances junto com o Paul abriram o processo contra Synanon.
Basicamente, o Paul começou a processar o culto por cárcere privado, porque ela estava lá totalmente contra a vontade dela, eles sequestraram ela, e eles chegaram a um acordo de $300 mil que Cina não teria que pagar. E eles chegaram a um acordo de $300 mil, né, que Cina não teria que pagar, né, como indenização. Porém, obviamente, o Dedrick não gostou nem um pouco de toda essa situação e Paul Moratz, né, junto com a Frances Wynn e o marido dela, ganharam o processo e depois de um tempo ela foi entregue novamente ao seu marido, né, gente, ela saiu do cárcere privado e eles ganharam. E isso foi uma coisa que ficou muito na mídia na época. Esse processo, o Paul Moratz, né, o advogado sempre estava na televisão falando, né, porque ele foi descobrindo vários podres de Synanon. Ele foi descobrindo toda essa história que eu contei pra vocês de ex-membros que eram espancados, ele descobriu tudo isso e começou a jogar, literalmente, desculpa o que eu vou falar agora, né, ele começou a jogar merda no ventilador e começou a sair na mídia todos os podres de Synanon. Porém, obviamente, como eu já adiantei, Chuck Dedrick não gostou nem um pouco desse tipo de exposição negativa a respeito do grupo, e foi aí que ele tentou armar uma vingança contra o Paul. Então, em outubro de 1978, 3 semanas após a conclusão do processo, né, onde o Paul, né, como advogado, venceu, ele recebeu um pacote dentro da sua caixa de correio. Ele abriu o pacote e, pasmem, gente, tinha uma cascavel dentro do pacote que picou ele, gente. Sim, eles mandaram uma cascavel pra casa dele, e assim que ele foi picado por ela, ele começou a gritar, né, várias pessoas começaram a acudir ele, e ele já começou a gritar Synanon, pra que as pessoas soubessem quem que tinha enviado aquela cobra pra ele. Então assim, ele foi levado às pressas a um hospital local, aonde ele foi colocado sobre cuidados intensivos e ele conseguiu sobreviver ao ataque. E obviamente essa história manchou mais ainda a imagem de Synanon, porque estava mais do que provado que tinha sido eles que tinham enviado aquela cascavel para a casa do Paul. Então, em meados de 1978, vários meios de comunicação, vários jornais, como o NBC Nightly News, começaram a reproduzir vários segmentos de notícia sobre as controvérsias do culto, né? Todo mundo começou a falar sobre isso e a imagem de Synanon começou a, assim, gente, a quebrar de vez. Começaram a abrir várias investigações contra eles e a instituição oficialmente declarou falência e se desfez em 1980. Então, meio que foi principalmente por causa do sequestro da Frances Wynn e graças à boa atitude que esse advogado teve, tá? Gente, eu resumi a história, mas o Paul Moratz foi, tipo, a figura central pra meio que haver o dissolvimento dessa seita, né? Porque ele começou a descobrir várias outras coisas, né? E reportar isso na mídia justamente porque ele tinha que vencer o processo, né? Então, assim, a seita se desfez de vez, tá? Em 1980. Inclusive, nessa mesma época que tava rolando os processos e por aí vai, o Dedrick chegou a ser preso porque ele foi encontrado bêbado, né? Lá nos Estados Unidos tem toda essa questão de não poder beber na rua e por aí vai. Ele foi preso em 2 de dezembro de 78, ou seja, o cara que falava que tinha curado pessoas do vício de drogas e do alcoolismo também, ele falava, foi preso por estar bêbado. Além disso, outros 2 membros da seita, né, que era o Joe Musical e o Lance Kenton, foram presos também por agressão e conspiração. E assim, gente, Synanon se desfez. No ano de 1980, o Dedrick morreu em 28 de fevereiro de 1997, aos 83 anos, depois de uma série de derrames. E assim, gente, depois que o Dedrick morreu, a seita, assim, se desfez mesmo, né? Ela declarou falência em 80, né? E depois, assim, da morte dele, meio que sumiu qualquer esperança de que o grupo poderia ainda existir. Depois disso, vários outros membros abriram a sua própria versão de Synanon, aqueles membros, né, mais afetuosos, né? Inclusive, vários desses outros grupos que existiram depois de Synanon foram muito criticados também. Tem vários podres aí sobre esses outros grupos. E Synanon ainda existe? Teoricamente, sim. Por mais que Synanon tenha se dissolvido completamente dos Estados Unidos, inclusive eles chegaram a dever mais de 17 milhões de dólares em impostos atrasados, né? Eles tinham conseguido a isenção dos impostos, mas depois que toda essa bagunça veio ao ar, né? Eles descobriram tudo, eles começaram a cobrar esses impostos, né? Então eles estavam com uma dívida aí de 17 milhões, né? Mas, como eu disse, Synanon ainda existe, tá? Ela se dissolveu por completo lá nos Estados Unidos, porém, ainda existe uma sede de Synanon na Alemanha. Porém, assim, tipo, pelo que eu vi o pessoal comentando, ela é diferente. É um grupo bem menor,
bem menos influente, mas que ainda existe. Mas parece que é só um nome, sabe? Não tem tantas semelhanças assim com Sina, não parece que é mais o nome mesmo que foi mantido. Bom, gente, esse foi o caso. Mais do que nunca, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dessa vez é assim, vou fazer um momento 5 centavos um pouco mais rápido. Tudo que eu tenho a dizer é que esse caso foi o que recentemente alugou o triplex na minha cabeça, porque eu fiquei pensando muito sobre ele. Sempre gostei muito de pesquisar sobre seitas e por aí vai, porque eu acho muito interessante a gente entender como que pessoas conseguem manipular outras pessoas, né? Porque com certeza, né, a gente vê esses outros líderes de seita, né? O próprio Charles Manson, né, no caso aqui o Dedrick, eles têm uma oratória muito boa, eles vendem muito bem. E a gente pode ver até micro ideias de seita, vamos dizer assim, em vários locais diferentes na nossa sociedade. Tenho certeza que talvez você tenha lembrado de alguma coisa enquanto você ouvia esse podcast. Mas isso é tudo que eu tenho a dizer por hoje. Muito obrigada quem ouviu até aqui e até o próximo episódio.